Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é pedofilia. Para a gente entender o que é pedofilia, a gente precisa saber o que é criança. A nossa legislação determina que crianças são pessoas até 12 anos incompletos. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O pedófilo, ele sente desejo sexual por crianças. Esse desejo sexual, ele vai desde o voyeurismo, que é o ato de olhar a criança com aquele olhar mais sexual, de olhar a criança de uma forma sexualizada, até praticar os atos em si. É o estupro que nós chamamos de estupro estatutário, porque uma criança ela não tem o poder de consentir com nada disso. Então, o pedófilo, ele é esse transtorno que faz com que um ser, seja homem ou seja mulher, a incidência maior é de homens, mas ele tenha desejos sexuais por uma criança. Então, ele pode consumar o ato, seja com o estupro, que é a conjunção carnal, seja no sexo anal, seja no sexo entre o pênis com a vagina, seja uma passada de mão, sejam o sexo oral, sejam determinadas práticas. O que acontece na mente desse pedófilo? Ele enxerga aquela criança como um objeto. Então, para ele, aquela criança deixa de ser uma criança e passa a ser o objeto do seu desejo. O grande prazer do pedófilo é retirar da criança a sua inocência. Nós sabemos que a nossa internet existe a Dark Web e a Deep Web. Na Dark Web, que é pior do que a Deep Web, existem sites que vendem virgindade de crianças. Pasmem, vendem por valores altíssimos a virgindade de criança. Por quê? Porque esses pedófilos têm prazer em comprar, ele ser o primeiro a retirar aquela inocência da criança. É um transtorno psiquiátrico, 33% são homens héteros e 61% são homossexuais. Existe aí uma margem muito pequena de mulheres que têm pedofilia, que sofrem desse transtorno, mas é muito pequena. O pedófilo, ele pode ter sido vítima de pedofilia na infância ou não, isso não é uma garantia. Alguns foram vítimas de pedofilia na infância e vão para um caminho oposto, outros foram vítimas e acabam replicando na sua vida adulta esse comportamento. Como identificar uma criança que está sendo vítima de alguém? Porque normalmente é alguém próximo da família, seja um tio, seja um primo, seja um cunhado, seja um avô, seja o padrasto. É muito importante observar determinados comportamentos. A criança, ela muda o comportamento. Por quê? Porque o pedófilo, ele sabe que o que ele está fazendo, apesar de ser um transtorno psiquiátrico, ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Então, ele tende a comprar o silêncio da criança. Então, ele dá doce, ele dá brinquedo, ele dá dinheiro. Então, a criança, ele tende a comprar isso para comprar o silêncio dela, porque ele sabe que aquilo está errado. Então, quando a criança, com lá seus 8, 9 anos, volta a ter enurese noturna, que é voltar a fazer xixi na cama, passa a ter medo daquela pessoa. Quando a gente fala, vai com o tio ou vai com o vovô, a criança passa a chorar e ter medo, passa a ter repulsa por aquilo, passa a tocar demais nas suas partes íntimas ou lavar demais as mãos. Ela não tinha esse hábito, ela começa a lavar demais a mão, a lavar demais a boca, porque a criança começa a se sentir suja. Quando a criança na escola ela passa a ficar um pouco agressiva, ou quando ela vai ao banheiro e tende a tocar no órgão genital do coleguinha. Ela não quer mais sentar no colo do pai e da mãe, coisa que ela fazia normalmente. Quando o pai ou a mãe não são pedófilos, é uma outra pessoa fora do seu seio familiar. Fiquem atentos a isso. E toda vez que uma criança falar que alguém tocou de maneira inadequada, acreditem e levem ao psicólogo, tá? O psicólogo é o profissional capacitado para fazer uma investigação e para conversar com aquela criança para verificar efetivamente se isso realmente aconteceu, tá? É muito, muito, muito importante que a gente tenha esses dados e consiga observar. Como eu falei, o prazer do pedófilo é retirar a inocência da criança.
Então, quando ele toca na criança de uma maneira inadequada, ele pode tocar, ele pode praticar sexo oral nela, pode pedir que ela pratique sexo oral nele, pode ter a conjunção carnal em si, pode fazer o sexo anal, pode pedir que ela fique nua. Existem uma gama aí de condutas que ele faz. Mas é muito importante que os familiares, principalmente pai e mãe, observem a conduta daquela criança. Se ela mudar repentinamente o comportamento, começar a ter muito medo de escuro, não querer ir para a escola, não querer ir para casa do tio, não querer ir para casa do avô, liguem o sinal de alerta. Pode ser que esteja acontecendo algo de errado. E pelo sim, pelo não, sempre a proteção integral da criança. Mais vale você afastar e levar no psicólogo do que pagar para ver e o final ser desastroso, tá? Fiquem atentos aí ao nosso canal, se inscrevam, liguem o sininho aí, que toda semana vai ter um vídeo novo. Se tiverem perguntas, coloquem aqui embaixo que na medida do possível eu vou respondendo. Um abraço.